Alô, boa noite a todos os irmãos da Igreja Batista Maranata, os nossos visitantes virtuais. Nós estamos começando a palavra pastoral de hoje, dia 24 de março de 2020, terça-feira. 24 de março de 2020, plena terça-feira, são 7h30 da noite. Então, saudações a todos que nos assistem, louvado seja o Senhor por esse tempo em que nós podemos passar juntos. Boa noite a todos vocês. Nós vamos dar início aqui. Eduardo, Tícia, boa noite. Lucas, Samir, muito bom ver os irmãos entrando nessa sala virtual para a gente ter o nosso tempo de reflexão do dia 24 de março. Hoje é terça-feira, nesse período nosso aí de isolamento social. Vamos começar como nós temos começado sempre, com uma palavra de oração, pedindo a Deus direcionamento, conforme nós olhamos para a palavra de Deus em alguns aspectos, refletimos sobre a palavra de Deus e enfim, tentando aplicar nesse momento distinto que nós estamos. Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar pedindo direção de Deus. Senhor, orienta o nosso tempo agora. Conforme nós pensamos as maneiras como o Senhor usa provações, eu peço a Deus que o Senhor já comece a produzir em nós uma percepção daquilo que o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós em meio a essa pandemia, em meio a essas circunstâncias tão difíceis que temos passado como igreja, como povo teu. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, vamos lá. Hoje eu me deparei com uma mensagem, uma citação muito interessante, e o autor estava atribuindo isso a John MacArthur, né? Em que justamente ele estava falando sobre 7 pontos daquilo que Deus está fazendo conosco, ou que Deus vai fazer conosco no meio dessa provação. E eu achei interessante e vou usar isso como base na nossa reflexão. Eu mudei um pouco a ordem das coisas, dei uma adaptada, mas eu quero que você pense e medite no que Deus vai fazer conosco, ou Ele já está fazendo conosco no meio dessas provas. Não é? Não, nós não vamos olhar para isso, obviamente, de uma maneira triunfalista, mas buscar respaldo na Escritura e entender o que Deus está confeccionando em nós no meio dessas provações. Nós já falamos bastante até aqui sobre confiança no Senhor, e agora é o momento de, diante dessas verdades da Palavra de Deus, catar essas lições práticas e ver como que o Senhor vai usar um único evento, esse evento monstruoso na nossa perspectiva, a pandemia, para trabalhar diversos aspectos e individuais na nossa vida. Com certeza as lições que eu vou aprender vão ser diferentes das lições que você vai aprender, e é hora então de nós olharmos para o que a palavra de Deus diz como um todo, para as provações, e tirar então essas 7 características do que Deus está fazendo em meio às provas. Considere o seguinte, a primeira delas: como que Deus irá usar essa provação? Deus irá usar essa provação para testar a firmeza da nossa fé. Simples assim. Vem uma provação que chacoalha os fundamentos da nossa fé. E agora é o momento em que nós estamos olhando e tentando entender onde que ela é firmada. Nós acabamos de passar numa exposição em Mateus, no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, em que Jesus justamente encerra o seu sermão falando da casa na rocha, casa na areia. A casa na rocha, aquela casa que era edificada sobre a prática da palavra de Deus, não só ouvia, mas também praticava a palavra de Deus, e a casa na areia, pessoas que simplesmente ouviam a palavra de Deus. Obviamente com implicações escatológicas, mas ali aponta um princípio interessante de que as provas vêm para mostrar para nós onde está a nossa fé. Onde está a nossa fé? Se ela é firme ou não. Nós vemos isso no povo de Israel passando pelo deserto, e o povo de Israel, quando passa pelo deserto, é explícito no texto em que diz que o Senhor iria provar o povo. Não é porque Deus não sabia o que tinha no coração do povo, mas quem não sabia o que tinha no coração do povo? O próprio povo. Então essas provações vêm, e um dos primeiros aspectos de cara é para testar a firmeza da nossa fé. O fato de nós estarmos apreensivos, o fato de nós estarmos até certo ponto lutando com ansiedade, não quer dizer que a nossa fé está naufragando. Lembra, um dos fundamentos teológicos que nós tratamos na escola bíblica dominical é que nós somos não só pecadores, mas também frágeis. Nossa estrutura ela é finita, nós vacilamos. Sabemos que é o Senhor quem guarda e protege o nosso pé, mas é fato de que nossa fé vai ser testada, e espero que a maneira como nós vamos responder pela graça de Deus
nos leve a ser aprovada também. Não só provada, mas aprovada. Então considere isso. Todos nós, meus irmãos, estamos passando por um processo de teste da firmeza da nossa fé. Talvez nós venhamos a ficar surpresos que nós não sabíamos quão imaturo nós éramos. Talvez nós vamos olhar para certas situações e ver a graça de Deus agindo, porque em outros momentos não reagiríamos da mesma maneira. E pela graça de Deus, vamos ser sinceros, pela graça de Deus, às vezes reagindo bem. Então nós vamos ser testados, nossa fé vai ser testada. Essa é a primeira maneira como Deus pode usar essa provação. A segunda maneira é para revelar o que realmente nós amamos. Para revelar o que realmente nós amamos. Talvez você já tenha entretido alguns pensamentos do tipo, puxa, eu estou aqui isolado e que saudade de preencha aí a lacuna. Né? Ou você se vê até desanimado, se entregando ao desânimo porque você não pode, preencha aí a lacuna. Então Deus usa essas provações também para mostrar o que nós de fato amamos. O que nós temos saudade agora, o que nos desanima, o que nos deixa triste, o que nos deixa feliz. E mais uma vez, meus irmãos, nada de novo debaixo do sol dessa terra. Não é? Nós estamos sendo expostos àquilo que de fato nós amamos. E muitas dessas coisas nós sequer conhecíamos no dia a dia. Talvez o simples desejo de ir e vir, a liberdade de ir e vir, de fazer uma caminhada, é até esquisito, né? A gente estava conversando aqui em casa que você olha pela janela e tem esse céu azul, tem um tempo bonito lá fora. Não parece, não condiz esse clima com o que está acontecendo aí fora. Deus vai revelar o que nós amamos. Deus vai revelar o que nós amamos. Ele vai não só testar nossa fé, como ele vai nos ajudar a enxergar aquilo que nós amamos. Em terceiro ponto, uma vez que nós enxergamos o que nós amamos, Deus usa isso para nos humilhar. Nos humilhar. Nós fizemos tantos planos que já foram suspensos e Deus manda um vírus que sequer nós conseguimos enxergar. Deus permite que esse vírus se alastre e agora nós nos vemos totalmente humilhados. Tudo aquilo que nós tínhamos como certo, ou por seguro, ou por garantido, cai por terra. O que Deus está fazendo ao longo desse processo é de nos humilhar. Agora, Deus não está lá em cima sádico, simplesmente buscando maneiras de nos humilhar e ponto final. Ele nos humilha, obviamente, porque ele tem um plano diferente. E esse processo de humilhação, de reconhecermos quão frágeis nós somos, quão transitórios nós somos, quão pecadores nós somos, deve nos apontar para algo melhor e maior. Por quê? Porque Deus também está usando essa provação, quarto lugar, para nos desmamar das coisas terrenas. Às vezes, quando a vida fica tão boa, tão agradável, tão confortável, é tão fácil esquecer que o nosso lugar não é aqui. Não é? É tudo tão gostoso, tudo se encaixa tão certinho, relacionamentos alinhados, os negócios estão indo de vento em polpa, parece que está tudo caminhando bem e de repente a gente esquece que o nosso lugar não é aqui. E como Deus usa essas provas, Ele usa essas provas também para nos desmamar das coisas terrenas. O céu não é aqui. É bem possível que essa pandemia passe, não sei quanto tempo vai demorar, mas é bem possível que ela passe. Eu não quero te desanimar, mas outras coisas virão, porque o céu não é aqui. Então Deus usa essas provas para nos desmamar das coisas terrenas e em quinto lugar, para nos chamar à esperança celestial. A esperança celestial. Quando a gente tem aquela impressão de que eu não tenho como olhar para cá, para a esquerda, não tem como olhar para a direita, não dá para olhar para frente, não dá para olhar para trás, só tem um lugar para ver. É olhar para cima. Deus usa essas provações para nos chamar à esperança celestial. Louvado seja o Senhor por isso. Então Ele testa a nossa fé, ele mostra e revela o que nós realmente amamos, Ele usa isso para nos humilhar, Ele está usando tudo isso para nos desmamar das coisas terrenas, Ele nos aponta e nos chama à esperança celestial. E aí, depois de trabalhar em nós, uma das outras coisas que o Senhor está fazendo nessas provações é para nos chamar para ajudar outros nas suas provas. Uma das razões que nós vemos Deus consolando o seu povo é que esse consolo que nós recebemos é para ser distribuído para consolar outros. Nada do que você recebe do consolo de Deus nesse momento significativo que todos nós estamos passando é só para você.
Você recebe o consolo de Deus para passar para outros. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 em diante, deixa isso bem claro. Ele era consolado para que esse consolo servisse também para os outros que sofrem. Irmãos, nós estamos sendo provados para sermos consolados e com o consolo que nós recebemos, consolar as outras pessoas. Essa é a sexta razão ou o sexto aspecto porque como Deus está usando essas provações. E em último lugar, Ele está usando essas provações para trazer glória ao seu próprio nome. De uma maneira que a gente ainda não consegue enxergar, eu acredito que Deus vai amarrar todos esses pontos, responder todas as perguntas que nós não temos resposta hoje, de tal maneira que Ele vai trazer glória ao nome dEle. Quanto tempo isso durar e se nós vamos ver a ligação de todos os pontos, eu não sei. Mas Ele está fazendo isso. E muitos foram aqueles que morreram sem ver a concretização das promessas. Nós vimos a concretização das promessas em Cristo Jesus. E agora todo esse cenário se configurando, seja lá para onde for, no que se refere à linha do tempo e à consumação dos séculos, nós não sabemos. Mas Deus está trabalhando para a sua própria glória. E como cristãos que queremos ver a glória de Deus promovida e queremos ver a glória de Deus sendo manifesta, isso é motivo para nós nos regozijarmos. Então, meus irmãos, no meio dessa confusão toda, enquanto estamos tentando firmar nossos pés na palavra de Deus, crescer em confiança, aprender mais de Jesus Cristo, vamos manter os olhos abertos porque Ele vai produzir em nós o caráter de Jesus, testando a nossa fé, revelando que nós amamos. Ele vai nos humilhar, mostrando que aquilo tudo que nós tínhamos tanta segurança é transitório e irrisório. Ele vai também nos desmamar das coisas terrenas. Ele vai nos chamar à esperança celestial. Ele vai nos chamar a ajudar outras pessoas com o consolo que nós recebemos. E tudo isso Ele vai fazer para a glória do nome dEle. Louvado seja o Senhor por isso. Então o fato de nós já sabermos que Ele é soberano sobre a história, escreveu cada dia que eu e você vamos passar, não fugiu do controle, não há razão para entrarmos em desespero, nós temos que nos lembrar disso. Sabendo que o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem cuida. Espero que você já tenha tido a oportunidade de ler o texto de hoje, de Filipenses 1, de 9 a 11 com alguém. Se não teve, ainda não acabou o dia, você pode fazer isso. Mas essa é uma das maneiras que nós podemos passar por essas provas, estimulando uns aos outros. Lembrando de que é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem cuida. E o Senhor está trabalhando em nós. O processo é dolorido? Sem dúvida. Talvez nenhum de nós escolheria esse método para trabalhar em nós. Mas o Senhor escolheu. E sabe por que Ele escolheu? Porque Ele sabe mais. E não só por causa disso. Porque Ele nos ama. Então vamos ficar com os olhos atentos àquilo que Ele está produzindo através dessas provas. Vendo as oportunidades que nos são dadas e darmos passos de crescimento para a glória de Deus. Ainda que tenhamos uma série de perguntas sem resposta, nós estamos construindo respostas consistentes para um proceder digno da glória de Deus. Amém? Eu espero que de alguma maneira isso venha a confortar o seu coração, consolar o seu coração, e nós vamos continuar caminhando com as nossas devocionais de manhã, com a palavra pastoral à noite. A partir de amanhã a gente vai começar um rodízio entre nós pastores, já trazendo para os irmãos palavra de consolo, de desafio e nos ajudando a pensar biblicamente sobre tudo aquilo que está acontecendo e como nós usamos a Escritura como lente para a interpretação do mundo ao nosso redor. Lembre-se disso. É a palavra de Deus e a verdade que são as lentes para interpretarmos o mundo ao nosso redor. Não nossas experiências, não os noticiários, mas a palavra de Deus. Ela permanece para sempre. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que essas verdades que nós aqui falamos, essas verdades que nós meditamos, aludimos da Escritura, fiquem impressas nos nossos corações e assim caminharmos com os pés firmes na verdade. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor, porque a Tua palavra vem de encontro com aquilo que nós precisamos ouvir. É dolorido por vezes, ó Deus, a enfrentarmos as provações, em particular essa, a sua natureza é desconhecida para a grande maioria de nós,
Nós temos até dificuldade de relacionar isso que estamos experimentando com qualquer outra coisa. Mas isso não só não é novo na história da humanidade, como não é novidade para o Senhor, que tem tudo escrito, que tem tudo certo e está nos caminhando nisso. O Senhor é o bom pastor que nos conduz em pastos verdejantes. Assim queremos crer, assim queremos viver, aguardando a Deus o dia em que estaremos na presença do Senhor. E tudo aquilo que hoje nos aflige, não nos afligirá mais. Louvado seja o Senhor por isso. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo para viver uma vida que nós não conseguimos viver, morrer a morte que nós deveríamos morrer. Ele ressuscitou no terceiro dia e, colocando nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nós temos uma nova vida. Conduz, ó Deus, a tua igreja, então, a se apropriar dessa vida abundante e abra os olhos daqueles que ainda não te conhecem, ó Deus. Que em meio a toda essa dor, eles enxerguem o real problema que eles têm com o Senhor e sejam reconciliados com Jesus Cristo. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vejo durante o tempo aqui uma porção de mensagens, depois eu dou uma lida, mas fica a minha saudação a cada um de vocês, a membros da Igreja Batista Maranata, você que nos visita, nossos visitantes. Eu espero que de alguma maneira essas palavras sejam de encorajamento para você, conforme nós navegamos aí durante essa pandemia. Vamos nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós e continua fazendo. Amém? Até mais.